Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Será que os clubes brasileiros estão andando na contramão do que os maiores clubes estrangeiros estão fazendo? Veja essa notícia. O futebol brasileiro traz Suárez aos 35 anos e vende o Endrick aos 16. Será que nunca mais veremos jogadores como, por exemplo, Neymar, que praticamente nasceu no clube e conseguiu jogar pelo menos alguns anos nele e depois, como é inevitável, foi vendido aos verdadeiros donos do dinheiro? Veja esse exemplo. Para pagar R$1 milhão a um jogador, o clube estrangeiro que trabalha em euro precisa apenas desembolsar 181 mil euros. É praticamente impossível manter jovens talentos dentro do país, pois parece ser um sonho para qualquer jogador estar na Europa. E trabalhando lá fora você praticamente multiplica seu dinheiro em no mínimo 5 vezes. Não sabemos o que acontece por detrás das cortinas. Se o Lucas Moura não renovou ou se o Tottenham já está meio cansado dele. Porém, alguns esperançosos torcedores queriam um jogador de 30 anos em algum clube brasileiro. Mas o São Paulo já disse, não dá, caro demais. O que será que os clubes brasileiros podem fazer para manter os jovens craques até os pelo menos 25 anos em território nacional? Deixe nos comentários a sua opinião. Falando em contratações, essa notícia revoltou vários comentaristas e até jornalistas. Robinho sendo de certa forma negociado por clube brasileiro. O ex-treinador Emerson Leão rasga o verbo e detona um jogador que é procurado pela justiça italiana. O Santos de 2002, que todo mundo dava o Santos como o Santos vai cair e tal. O Santos foi campeão brasileiro com o Robinho e Diego. Deixa eu perguntar um negócio pro Santos, você fala daquele tipo. Pô, eu conheço o Robinho. O Robinho tá com um problemaço. Problemaço. Eu tenho uma opinião sobre o Robinho. Então eu queria perguntar duas coisas. Uma, a opinião sobre o Robinho, e outra. Você chegou a conversar com ele, você ligou pra ele, você bateu um papo com ele. Deixa eu falar uma coisa. Aquele ciclo nosso, que eu passei a ser treinador do Santos, foi uma coisa, eu diria que foi a segunda parte da minha carreira. Foi um aprendizado diferente, porque era uma molecada e eu precisava conviver com eles e aprender com eles qual era a maneira de eles se relacionarem e falar. Porque eu cheguei lá, assustei, não tinha ninguém o Santos, né? E o Santos não tinha dinheiro. Não. E o presidente Marcelo acreditou em mim, eu acreditei nele. Nós tocamos o barco para frente com aquela molecadinha lá, tudo canela fina. E olha, eles chegavam para treinar, um de bicicleta, outro de ônibus, outro caminhando. E eram uns excelentes jogadores. Quando nós chegamos, começamos a ganhar, a fazer sucesso, o pessoal fala, eles mesmos falavam, professor, todo mundo quer tirar fotografia com o senhor. Conosco ninguém tira. Eu falei, daqui a 6 meses ou menos, eles vão me esquecer e tirar de vocês. Por isso se esforce. E foi o que aconteceu, cara. Foi legal. Sobre o Robinho. O Robinho cometeu um erro, né? Eu acho que o maior erro quando ele foi para o exterior, ele era uma estrela de primeira grandeza. Lá ele passou a ser coadjuvante, querer tocar a bola, porque o treinador acho que mandou ele voltar. Ele mudou a maneira de jogar lá e eu fui contrário a ele, falei várias vezes com ele no telefone, para de fazer isso, faz outras coisas e tal, mas não me escutou também. No episódio aí policial dele, que ele foi condenado, se eu fosse o Robinho e tivesse culpa no cartório, eu cumpriria o mais rápido a pena, porque daria bom comportamento, estudaria, aprenderia mais, e isso dava a ele uns 3 meses, 3 anos de cadeia. Ele foi condenado a 9, me parece, né? Não fez isso. Está até hoje meio escondido, entre aspas, né? Meio recluso por uma necessidade até geral. Perdeu todos os amigos, perderam quase todos os contratos, né? Mas ele é um menino de uma índole bem legal quando trabalhava conosco. Ele era sorridente, não deve estar sorrindo tanto como sempre sorriu. Então, tá aí. A Itália pede a extradição dele. Você chegou a ligar para você, conversou com Já ele? Falei algumas vezes com ele, sim. Às vezes ele sempre telefonava comigo, mas agora ele não tem vontade de falar com as pessoas, entendeu? Por tudo isso. Infelizmente, né, se acontecesse isso na minha vida, eu procurava solucionar o mais rápido possível para não dever nada, muito menos à justiça.
Esse é o meu conselho que eu tenho que dar para ele. E não para por aí. Muitos outros comentaristas condenaram os clubes que estão de certa forma dando oportunidade para Robinho. Para quem não se lembra, essa é a situação que o jogador se encontra judicialmente. A Justiça do Brasil nega a extradição do jogador Robinho para a Itália. A repórter Beatriz Manfredini tem os detalhes dessa decisão, dessa notícia. Beatriz, Robinho chegou a ser condenado já na Itália. A acusação, o motivo é gravíssimo, o crime. Foi condenado pela Suprema Corte italiana a 9 anos de prisão. Aí agora o Brasil negou, esse pedido de extradição com base no artigo 5 da Constituição, que proíbe a extradição de brasileiros natos. Então, o que deve acontecer a partir de agora é que a Itália deve entrar com um pedido, o que ela pode fazer para que o ex-atacante cumpra a sentença aqui no Brasil. Esse deve ser o próximo passo. Esse pedido de extradição foi feito pelo Ministério da Justiça italiano. Veio à tona, logo depois que a Suprema Corte italiana, ela confirmou ali a sentença de Robinho. A gente lembra que esse caso aconteceu no dia 22 de janeiro de 2013. Ele foi acusado de fazer violência sexual em grupo com outros 5 amigos contra uma mulher albanesa em uma boate. O que se sabe é que esse grupo aí teria tentado embebedar essa mulher até ela ficar ali incapaz de responder pelas próprias ações, e foi ali então que diversos atos sexuais aconteceu por diversas vezes. Adriana. Veja a crítica que os clubes receberam após essa suposição de contratação. Assista agora. E é muito bizarro, para não dizer uma falta de respeito com a sociedade, primeiro o Robinho se prestar a esse luxo de querer voltar a se integrar na sociedade como uma pessoa normal, que não é, ele é um foragido, ele é um criminoso, ponto, exclamação. E outro ponto é a Portuguesa Santista cogitar. Em relação ao Brasiliense, e como diz bem a matéria do Lucas Mussetti, foi mais uma questão de ter sido oferecido, pelo menos de acordo com os dirigentes do Brasiliense, que foi oferecido por empresários e o Brasiliense não se mostrou à disposição. No caso da Portuguesa Santista, e você leu as palavras do dirigente, houve um interesse, houve uma aproximação, com ou sem proposta oficial é o de menos, mas só o fato de a Portuguesa Santista também se manifestar interessada na contratação do Robinho mostra que muitas vezes o crime compensa. Então, enquanto houver opções e possibilidades de você ser reintegrado na sociedade sem pagar pelo crime que cometeu, as pessoas vão continuar cometendo esses crimes. Tem um dilema ético, moral aí que é imperativo, não é possível. Mas aí a pessoa vai falar assim, mas então ele vai ser culpado para sempre? Não vai, mas ele precisa cumprir a pena, ele precisa passar por um processo de revisitar o crime. E aí sim a gente pode começar a falar e reinserir o cara na sociedade, enfim, onde quer que seja, voltar a jogar. Sim, eu acredito que todo mundo possa voltar, todo mundo possa cumprir pena e se corrigir. Mas para isso é preciso, primeiro, encarar a situação, encarar o crime, cumprir a pena, e aí sim, depois disso feito, sim, vamos reinserir o cara na sociedade. Assim, são notícias tristes, a gente é o reflexo do que a gente vê na sociedade, passamos por isso, mas tem também esse não é nada, não pega nada, gente. Havia times querendo contratar o goleiro Bruno. Deixem seus comentários e não saiam sem se inscrever no nosso canal e ative o sininho para não perderem os próximos vídeos.